Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Caroline, faço parte da equipe de atendimento da Dinamize e eu vou apresentar para vocês hoje um webinar de como vocês podem criar um relacionamento através do e-mail marketing. Esse webinar eu criei para quem está querendo colocar em prática realmente o relacionamento através do e-mail marketing. Vai ter algumas coisas básicas, então quem já usa pode ignorar essa parte ou rever para ver se fez desse processo, mas a ideia é que vocês saibam todos os passos que vocês precisam passar até implementar essas réguas de relacionamento através do e-mail marketing. Bom, então o que é uma régua de relacionamento? São apenas formas da gente se comunicar através do e-mail. Então, o que muita gente nos questiona, que conteúdo eu coloco? Como que eu vou abordar a pessoa? Essa é uma estratégia da sua empresa. Como que você se comunica com os seus prospects, com os seus clientes? O que você vai fazer é trazer essa comunicação para dentro do e-mail para que, quando você se comunicar com essa pessoa, ela tenha a mesma sensação de ela estivesse chegando na sua loja, falando com você, se apresentando. Então, a ideia é a mesma. A única diferença é que vocês vão automatizar isso para que vocês consigam atingir um público maior, que vocês vão deixar isso já pré-programado dentro de uma plataforma. Mas a forma de comunicação é a forma de comunicação que a sua empresa quer ter com o seu cliente, com o seu prospect ou qualquer outro contato que você queira ter por e-mail. Então, como que a gente faz isso nos dias de hoje? Hoje a gente faz a partir de uma plataforma de automação. Independente se vocês utilizam a plataforma da Dinamize ou não, você precisa ter uma plataforma de e-mail marketing que tenha a funcionalidade de automatizar. As diferentes formas de automatizar vai variar de plataforma para plataforma, mas vai depender do que você quer fazer com a automação, que ações, né, que tipo de relacionamento você quer fazer e ver a plataforma que mais te atende com isso. Bom, mas a gente vai passar adiante aqui para mostrar para vocês passo a passo tudo isso. Então, o que é a automação? Para quem não sabe ainda, a automação é uma forma de você deixar tudo pré-programado, toda a sua estratégia, né? Você cria a sua estratégia e deixa pré-programada dentro de uma plataforma. Você vai alimentar essa plataforma com dados, né? Então, esse vai ser o seu trabalho, alimentar com dados, alimentar o conteúdo que você quer enviar e criar as regras, né? E a plataforma vai fazer o envio automaticamente para você. Isso é automação, para quem não sabe ainda. Quem nunca utilizou automação não precisa achar que é um negócio de outro mundo, é bem simples mesmo. Vai variar a forma de programação para plataforma, mas a única coisa que você precisa saber no momento é o que você quer se comunicar e quando você vai se comunicar. Então, quais são as vantagens da gente automatizar esse relacionamento? É a comunicação mais ativa com a sua base, né? Então, às vezes acaba que vocês, na correria da semana, você no mês acaba não conseguindo mandar um e-mail, uma comunicação com os seus clientes, acaba que ficou 3 meses, 2 meses sem se comunicar com ele e de repente mandou um e-mail com uma promoção, algo assim. Muitas vezes a pessoa já não lembra mais da empresa, então a automação é uma forma de deixar a sua marca sempre visível para os seus clientes, para os seus contatos. Você qualifica novos leads captados, né? Então você, além da sua equipe comercial, claro, está fazendo ações, você mantém essa base que está chegando dentro da sua empresa sempre com conteúdo, né? Sempre qualificada, aprendendo mais sobre os seus produtos ou tirando dúvidas para efetuar uma compra no futuro. Você também cria oportunidade de venda, né? Você consegue pela automação criar oportunidade de venda, além de poder gerar acesso ao site, né? Então, explorando bastante o conteúdo do blog e tudo mais, você consegue manter o seu site sempre ativo, com acessos, com maior visibilidade e a base de contatos bem engajada, né? E quais são as vantagens além disso? Ele diminui a sobrecarga da equipe de marketing, né? Vocês vão ter esse trabalho inicial de pré-programar todas as estratégias de vocês, mas depois que estiver rodando todas as automações, você sabe que vai ter sempre comunicação com a sua base de contatos. Então, muitas vezes não vai ser necessário, não vou precisar programar e-mail hoje, essa semana, mas eu sei que a minha régua de conteúdo já está sendo enviada para esses contatos. Vai acabar diminuindo a perda de oportunidades, né? Porque, fiquei um mês sem me comunicar com uma pessoa, veio a concorrência lá, se fez uma comunicação, mostrou uma carência de serviço que aquele meu cliente, aquele meu contato estava precisando e acabou saindo na frente, né? Então a gente vai diminuir essa perda de oportunidade que você vai estar sempre lembrando para o cliente, né, para o contato que você está ali, que você tem o serviço e direciona melhor a equipe de vendas, porque pela automação você vai conseguir entender um pouco mais do que cada um dos seus contatos quer, né? Qual o tipo de produto que ele tem interesse e qual é a necessidade dele. Aí vamos para a prática agora, por onde a gente começa? O primeiro passo de todos é o planejamento, né? Então, às vezes a pessoa acaba pulando todas as etapas. Não, vou primeiro definir a plataforma, eu quero fazer a automação, mas ainda não sei o que eu quero automatizar. Então, vamos do início que vocês precisam criar um planejamento, né? Então, como que a gente cria esse planejamento de automação? O primeiro ponto que vocês
devem dividir nesse momento é definir qual é o público que eu vou me comunicar. Podem ser diferentes públicos, né? Então, eu quero me comunicar com todo mundo que se cadastrar dentro do meu site, quero me comunicar com todo mundo que virar meu cliente, né? Então, toda vez que a pessoa contratar o meu serviço ou ele comprar um serviço dentro do meu e-commerce ou algo assim. Então, o primeiro passo é definir o público. O segundo passo é em quais momentos irei me comunicar, né? Quando que essa comunicação vai acontecer, né? Então, vai ser quando ele virar um cliente, vai ser quando ele comprar um produto e que tipo de abordagem a gente vai utilizar. Para a definição do público, o que vocês precisam ter nesse momento? Vocês precisam ter as informações, os dados, né? Então, eu quero fazer uma segmentação, quero um envio personalizado toda vez que a pessoa fizer uma compra no meu site. O que eu preciso, então, para fazer esse tipo de automação? Eu preciso saber a data da compra dele, né? Então, para que eu consiga fazer essa automação, eu preciso desse dado. Então, esses momentos e essas informações dos dados, vocês precisam ter para que essa automação aconteça. Então, tudo isso precisa estar disponível a vocês, né? Então, seja do seu CRM, seja do seu e-commerce, do seu sistema interno, de alguma forma você precisa ter acesso a essas informações, porque é a partir desses dados que a gente vai conseguir automatizar isso dentro de uma plataforma. E o terceiro ponto é que tipo de abordagem, então, que tipo de conteúdo a gente vai enviar, né? Então, esses dados aqui que eu estou mostrando para vocês são planilhas que depois eu posso disponibilizar para vocês, para que vocês tenham até noção e possam fazer esse tipo de controle. Então, aqui, por exemplo, eu quero fazer um envio quando um lead converter, por exemplo. Então, eu quero fazer um envio quando o lead converter no meu site. Então, a pessoa foi lá preencher os dados para receber o meu conteúdo, eu quero enviar um e-mail. Quando eu quero enviar um e-mail? Imediatamente, quero mandar o quê? Boas-vindas. Então, o que ela se converteu? Ela se converteu para receber uma conta teste. Então, o que a gente vai fazer? Boas-vindas que eu tenho que enviar. Nesse momento, eu vou explicar como é que funciona o método de ativar a conta teste, de todos esse procedimento. Então, isso é um importante passo que vocês não podem pular lá para já direto implementar. Vocês precisam planejar o que vocês querem se comunicar. Então, façam esse tipo de ação e o que vocês precisam aqui nessa coluna gatilho é mais ou menos definir assim o que precisa acontecer para que essa pessoa receba alguma coisa e o que ela vai receber, aí já é outro ponto, né? Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai comprar no meu site, ela vai se cadastrar para receber a newsletter da minha empresa, ela vai entrar dentro da minha base de contatos pela uma landing page baixando o e-book. Então, tudo isso vocês vão elencar nesse momento, né? Então, façam todo esse procedimento de elencar quais os momentos que eu quero me comunicar com as pessoas. A partir disso, vocês vão conseguir passar para os próximos passos, né? O próximo passo agora é a criação. Planejei tudo isso, sei os momentos que eu quero me comunicar com essas pessoas e eu já sei qual é o conteúdo. Então, nessa coluna conteúdo, a partir desse momento que a gente vai para a criação. Então, não adianta acabar, eu vou criar todas as peças agora se você não sabe o que tipo de conteúdo você vai enviar. Primeiro momento, eu defini que eu quero mandar um e-mail quando o contato entrar pelo site. Quando ele entrar pelo site, ele vai receber um boas-vindas. O que eu preciso criar esse modelo de boas-vindas. Então, o que eu vou montar nesse e-mail de boas-vindas? Agora que a gente já definiu o que a gente quer enviar, a gente vai para a parte da criação do conteúdo, né? Agora, nessa parte da criação, a gente vai precisar, no primeiro momento, desenhar esse fluxo de relacionamento. A gente vai criar modelos desse layout. Então, isso vai otimizar bastante essa parte de criação. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu quero me comunicar muito, quero mandar vários e-mails, mas eu não quero ter que, não consigo depender do meu marketing para criar tudo isso, eu quero poder ter autonomia para fazer tudo isso. Os modelos são essenciais nesse momento. Então, cria um layout padrão de boas-vindas. Vamos deixar o layout padrão de boas-vindas e vou replicar de outras formas. Aplica os conteúdos no modelo e define os assuntos e pré-headers. Esse é o momento da criação do conteúdo. Já que você já sabe o que você vai mandar e quando você vai mandar, agora você já pode ir para a parte de criação. E aí, como é que a gente prepara os fluxos nesse momento? A gente já viu milhares de maneiras das pessoas criarem. Então, tem pessoas que acabam criando fluxos totalmente complexos, tem pessoas que colocam em post-its, tem pessoas que desenham no papel, mas vejam a melhor forma que vocês querem criar isso. Vou mostrar alguns exemplos de fluxos. Fluxo de nutrição, por exemplo. A pessoa entrou dentro da sua base de contatos, o que tu quer fazer? Você vai dar boas-vindas. Então, pensa na comunicação que você faz quando uma pessoa chega na sua loja, caso você tenha uma loja física, por exemplo. Ela chega, o vendedor vai lá e vai se apresentar com ela. Mesma coisa, vamos dar boas-vindas, vamos nos apresentar.
que é o segundo modelo ali, o segundo momento, né? Então apresenta os serviços, aí vai lá para um fluxo mais de nutrição, mais de mostrar o benefício dela ter o teu produto, mostra um estudo de caso, sugestão. Então aqui alguns exemplos de nutrição, né? Esses são fluxos que são genéricos, né? Vocês vão criar esses fluxos de acordo com o que vocês querem se comunicar com a base de vocês. Então, por exemplo, no caso da Dinamize, a gente vende uma plataforma de e-mail marketing. O que a gente precisa se comunicar com essas pessoas que mostraram ter interesse nessa plataforma? A gente precisa apresentar nossos produtos, mostrar as funcionalidades, mostrar os benefícios, e a partir disso a gente vai fazendo dividido isso em várias comunicações. Que esse é o legal da automação. A gente vai nutrindo a pessoa com conteúdo até que ela esteja pronta, né, para que ela comece a utilizar o nosso serviço. Esse é um fluxo de exemplo de relacionamento com o cliente, né? Então, não somente com prospects vocês conseguem automatizar via e-mail marketing, vocês conseguem automatizar esse fluxo com clientes também. Então, aqui um exemplo, olha, a pessoa virou um cliente hoje, eu vou precisar necessariamente ter uma integração com o site CRM, vou falar mais sobre isso adiante, mas no momento que eu virei um cliente, eu entro para a plataforma. Entrei para a plataforma, aí eu começo a receber uma régua de conteúdo. Nessa régua de conteúdo, aí a gente vai definir os dias, que é isso que vocês vão precisar fazer. Então, esse desenho que vocês vão precisar fazer, não precisa fazer numa apresentação assim, pode ser no papel mesmo. Depois que ele virou cliente, a primeira coisa que eu quero saber é dar boas-vindas para ele, dizer que quanto eu estou feliz que ele tenha virado nosso cliente. Depois de alguns dias, eu quero perguntar como que foi essa experiência da compra, né? Então, fazer um pós-venda pelo e-mail, né? Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos de pessoas que fazem o pós-venda por e-mail. É uma falha que eu vejo muito acontecer, principalmente em e-commerce. A pessoa compra pelo e-commerce e eles acabam pulando essa etapa do pós-venda e muitas vezes a pessoa sai da tua base de contatos porque ela teve uma experiência ruim, né? Então, talvez um contato ali por e-mail no pós-venda tendo essa resposta, porque assim, a gente comprou algo pela internet, por exemplo, não chegou o produto, chegou atrasado, alguma coisa assim, e eu não tive nenhum retorno, né, da empresa que eu comprei. Muitas vezes a pessoa acaba não reclamando, mas já fiquei com uma experiência negativa, não vou mais comprar nessa loja. Talvez um e-mail do pós-venda ali dizendo, deu tudo certo, essa pessoa ela vai te responder. Vai evitar que ela, por exemplo, pule ali para o envio de que está apresentando novos produtos ao invés de mandar um pós-venda e ela teve uma experiência ruim, ela vai se descadastrar, vai denunciar como spam ou simplesmente vai ignorar seus e-mails. Então, muitas vezes a questão de não abertura do e-mail não tem a ver com o conteúdo que você está enviando, e sim com a experiência que ele teve com a sua empresa. Esse tipo de fluxo é bem interessante para que vocês tenham em mente quando vocês trabalham com produtos, né, ou até com serviços, que a pessoa pode ter ficado insatisfeita no momento que ela falou o cliente. Então, só continue essa régua se o pós-venda deu positivo, né? Então, a parte de automação ela permite que você faça isso, né? Existem filtros e regras que você consegue adaptar isso. Então, na Dinamize a gente faz isso também. Se, por exemplo, a gente manda um e-mail de pós-venda, não deu nada certo, deu alguma coisa errada, alguma coisa assim, a gente não passa para frente, ele volta para a nossa equipe de relacionamento e até que esteja ok, a gente continua mantendo ele dentro de um fluxo até que ele fique feliz novamente ou pelo menos satisfeito com o serviço. Aqui outro exemplo de fluxo, né, a partir de um formulário, de uma landing page, né, então a pessoa recebe um boas-vindas, logo depois a gente pode apresentar os produtos. Se ela clicou num produto, vamos direcionar ela para um outro fluxo, se ela clicou em um outro produto, direciona para outro. Então, isso não precisa muitos e-mails para que você faça isso. Você mandar um boas-vindas, cria um outro e-mail com os 2 produtos principais da sua empresa, por exemplo, clicou no primeiro, vou apresentar mais sobre o primeiro produto, clicou no segundo, vou apresentar mais sobre o segundo produto. Outra coisa que pouca gente faz, a pessoa não visualizou boas-vindas, acaba não mandando um reenvio de um conteúdo que era legal, assim, então talvez mudar um pouco da linguagem, mas não visualizou, é legal a gente fazer um reenvio com um outro tipo de mensagem, né, mudando um pouco o texto, mas é bom esse contato inicial ali ser claro para a pessoa e que você está se preocupando que ela entrou na base e você quer iniciar esse tipo de relacionamento. Aí alguns outros tipos de fluxos, né? Então, um post no blog onde tem uma landing page, né? Onde tem um call to action ali para que a pessoa se cadastre, né? Você já manda boas-vindas, já faz todo um fluxo, né? Esse é um de reengajamento, vou falar um pouco mais sobre esses fluxos de reengajamento que acontece bastante, a pessoa não interage por um tempo, você pode colocar ela em descanso, depois mandar um e-mail, tentar novamente uma reaproximação, um reengajamento dela. Esse é um exemplo de régua
algo que a gente implementou algum tempo atrás na Dynamize. No caso do Mail to Easy Pro, a gente tinha isso que as pessoas acabavam que não conheciam nossos tutoriais, acabavam, entravam na ferramenta e muitas vezes não sabiam de todas as funcionalidades, mas a gente também não queria que num primeiro momento ela soubesse de tudo, que às vezes acaba apavorando a pessoa e diz, nunca vou conseguir mexer nessa plataforma, não vou conseguir implementar tudo isso. Então o que a gente fez? A gente definiu por mais ou menos conhecer os nossos clientes e qual momento eles começam a usar cada funcionalidade, né? Então, no dia 0 ele virou um usuário da ferramenta, no primeiro dia a gente vai dizer que a gente tem um blog com conteúdos, no terceiro dia a gente vai dizer que a gente tem um manual de primeiros passos e que ele pode participar de um treinamento ao vivo da plataforma, e aí assim por diante. A gente fez todo esse fluxo e no momento que a pessoa vira um usuário, ela já começa a receber esse tipo de conteúdo. Então você tem o trabalho inicial de preparar esse conteúdo, mas ele já está funcionando há mais ou menos um ano. Daqui a pouco a gente ajusta algum conteúdo ou outro que variou, mas ele ainda funciona. Então, isso é uma forma que você está mantendo uma comunicação com a sua base, eles continuam recebendo o seu conteúdo. Você teve esse trabalho inicial de pré-programar, de automatizar isso pela automação, mas ela vai ficar ali por muito tempo funcionando. Você vai ter uma pouca manutenção, né, disso, e ele vai já gerar bastante resultado, porque tem muita gente que retorna, muita gente que acessa os links, conteúdo do blog que a gente está colocando ali relacionado. Isso é bastante interessante. A segunda etapa, então, do conteúdo é o layout. Eu vejo aqui na empresa e vejo em muitas empresas que isso é normalmente o que acaba impactando no momento em que a pessoa define, quero fazer regra de relacionamento, mas são muitas peças de e-mail que eu preciso fazer. Então, como que a gente tenta resolver isso? A gente resolve isso criando um modelo, né? Então, não complique muito, não façam algo muito avançado, né? Cria um modelinho padrão com cabeçalho, com call to action, algum conteúdo do blog relacionado, e vocês podem definir o rodapé, se vai ter as redes sociais da empresa, ou se vai ter o lembrete do mesmo call to action de cima. Mas cria esse modelo e aí vocês vão só replicando para os próximos e-mails. Esse foi um dos casos. A gente queria criar uma régua de conteúdo da plataforma e acabou que a gente criou um modelo, né? Então, dentro do sistema mesmo, a gente criou esse modelo e todos os outros e-mails, eles seguem a mesma linha desse modelo. Então, a única coisa que eu mudo é o conteúdo do blog. Eu vou pegar aquele modelo e vou ficar editando em cima dele. Esse é uma tela da nossa plataforma, né? Mas certamente qualquer outra plataforma que vocês utilizem tem a possibilidade de criar modelos e vocês vão replicando esse mesmo tipo de modelo. Então, aqui vocês podem ver o layout é sempre o mesmo, o que muda é o conteúdo e esse conteúdo é fácil de editar, né? Então, uma pessoa que não tem conhecimento HTML nem nada vai conseguir fazer esse tipo de alteração. Com relação a conteúdos, muitas pessoas pensam, eu vou precisar criar todo o conteúdo, todo o texto e tudo mais. Não, nesse momento você vai usar os dados que você já tem do seu blog, né? Então, alimentem a base de vocês com conteúdos que você já tem. Por exemplo, hoje eu estou entrando no seu site e eu não recebi um conteúdo que ainda é interessante, que foi publicado há uns 2 meses atrás. Então, crie esse tipo de régua em cima de conteúdos que vocês já tenham. Então, preparou um e-book legal, que é em cima do seu público-alvo e tudo mais, disponibiliza ele dentro da régua também, né? Então, quem já recebeu, não recebe novamente, mas quem está entrando na sua base, é legal ter esse tipo de conteúdo também. Então, e-books, tutoriais, conteúdos do blog, posts do blog, isso tudo são conteúdos relevantes para que vocês continuem a base de vocês ativa a todo momento e isso pode ser automatizado pelas réguas. Aqui, então, eu fiz até essa planilha também vou mandar para vocês, que é mais ou menos um mapeamento, né? Vocês criam as regras ali, qual o momento quero mandar, né? Então, o tipo de conteúdo que tu quer mandar. Aqui eu fiz um post do blog que vai ser relacionado, que é em cima daquele modelo ali que eu fiz, né? Então, tem um call to action principal, que é o destaque, e tem conteúdos do blog. Então, essa planilha que eu fiz é exatamente isso. Então, eu botei um nome para a campanha só para identificação, o nome do envio e os posts que estão relacionados, né? Então, quais posts eu estou relacionando dentro dessa estratégia. E aqui é a parte de definição do assunto, né? Porque isso ainda acaba não entrando ainda na definição de plataforma. Isso ainda é dentro da estratégia, dentro da definição do conteúdo. Esse seria mais ou menos o modelo, né? Então, aqui eu já defini o assunto, já defini o pré-header, né? Então, para quem não sabe o que é pré-header, ali é a continuação do assunto, né? Então,
aparece o assunto, principalmente no mobile, aparece ali a continuação do assunto e é um complemento para isso, é bem importante para a mesma conversão. O destaque e o post relacionado. E é só isso. Então o resto você vai replicando, porque conteúdo, você sabe que conteúdo você quer apresentar para os seus clientes, para os seus prospects, e você só precisa estruturar isso, né? Então o assunto aqui a gente tem algumas dicas de verbos que normalmente incentivam a abertura, né? Então legal vocês trabalharem com esse tipo de ação, até porque a ideia dessas regras é realmente que ela atrai a pessoa, né? Então, alguns verbos que acabam incentivando a abertura. Então, agora a gente vai para a parte de implementação. Nesse momento de implementação, a gente vai precisar definir que dados a gente vai precisar, né? Voltando àquele caso, por exemplo, se eu quero mandar um e-mail quando a pessoa virou um cliente ou quando ela comprou algo, eu preciso do dado da data da compra. Então, qualquer informação, qualquer tipo de envio que você vai fazer, você vai pensar que tipo de informação eu preciso do contato para que essa automação funcione, né? Então, o primeiro passo é definir quais são os dados que você precisa, saber de onde você vai extraí-los, né? Então, vai ser do site, vai ser do e-commerce, vai ser do sistema próprio, vai ser da própria plataforma. O segundo momento é definir o sistema de automação de e-mail, né? Pode ser a nossa, da Dynamize, pode ser qualquer outra que atenda o que você precisa, né? Então, como você já definiu quais são os gatilhos que a gente chama, que é qual é o momento que eu vou enviar aquele e-mail, você precisa definir se essa plataforma que você vai escolher abrange isso, né? Se ela tem essa possibilidade de implementação. Então, esse é o momento que você define a plataforma pela sua necessidade, né? Então, às vezes, vai ter plataformas mais caras, vai ter plataformas mais complexas, mais simples, mas isso tudo vai variar de acordo com a necessidade de vocês. Então, se a necessidade de vocês é essas, talvez uma plataforma mais simples atenda, não, eu preciso de uma mais complexa. Então, como nesse momento você já sabe o que você quer fazer, você já vai conseguir definir, né? Você vai chegar para a plataforma de e-mail marketing, de automação, e vai dizer assim, eu preciso que faça isso, isso, isso. Então, você já vai ter essa informação. O terceiro passo é a integração desses dados com a plataforma. Isso é bastante importante. O seu site precisa se comunicar com a plataforma, o seu CRM, o seu e-commerce também precisa se comunicar com a plataforma, porque senão a automação ela não acontece. Por quê? Porque a automação acontece quando muda um status, né? Então a pessoa deixou de ser um prospect, virou cliente, a pessoa baixou um e-book, a pessoa se cadastrou no site. Então, isso tudo necessita integração, porque você acaba muitas vezes perdendo time, né? Então, eu comprei há uma semana atrás e você me mandou um e-mail hoje, né? Então você acaba perdendo time e isso não é legal. A plataforma precisa ser integrada com a sua plataforma de automação. O seu site precisa ser integrado. O quarto passo é a implementação dessas regras no sistema. Então, aqui um pouco mais detalhado cada um dos passos, né? Então, quais são as informações que eu preciso da base, são os dados, né? Então, dependendo da ação que você vai fazer, você vai precisar de algumas informações, né? Então, data de nascimento, se eu vou fazer uma campanha de aniversário, data da última compra, quero fazer envios em cima do produto que a pessoa comprou, então preciso da informação do produto. Então, só uma plataforma, quero saber se essa pessoa já tem uma conta teste, quero saber se ela participou de um evento, qual o ticket médio, o estágio. Então, definam os dados que vocês precisam desses contatos e vocês precisam localizar eles aí dentro do seu sistema. Na automação, você vai precisar ver que regras que você precisa, se a plataforma te atende, se ela tem integração com o seu site, com o seu CRM ou e-commerce, né? Então precisa acontecer essa integração. Quais são os filtros e regras de comportamento que vocês conseguem ver dessa automação e que vocês vão conseguir aplicar, né? Então, por exemplo, eu quero aplicar aquela de quem não visualizou boas-vindas. A minha automação precisa ter essa ação de comportamento não visualizou o e-mail X, por exemplo, né? Então, isso precisa ter, e bastante importante, vocês precisam ter esse suporte para a sua implementação. Dependendo da plataforma que vocês decidirem, vejam isso, se vocês vão ter esse suporte, se você conseguir ter esse auxílio, para que quando você for implementar, surgir dúvidas, você não ficar, não vou conseguir implementar porque eu não consegui usar dentro da plataforma. E métricas para medir se os resultados estão funcionando e se vocês vão ter que adaptar tudo isso. Então, é isso que vocês precisam saber da plataforma, se ela vai atender vocês. Na parte de integração, vocês precisam, então, integrar site, landing pages, né? Caso vocês utilizem landing pages, tem que estar integrada também. E integração com CRM, e-commerce, no mínimo uma vez por dia, né? Então,
na nossa plataforma, por exemplo, do Mail to Easy Pro, MKT, a gente consegue fazer recorrências, né? Então a gente vai lá, a gente cria rotinas de ir lá e buscar os dados dentro do seu serviço, né? Então a plataforma precisa fazer isso. Então vocês conseguem programar para a gente ir lá buscar o sistema dentro do e-commerce, dentro do CRM de vocês precisam que a plataforma faça isso também, ou ao contrário, né? Ou o seu sistema mande para a plataforma. Das duas formas, funciona desde que vocês consigam que ela se comunique. E a parte quarta, que é tudo integrado, agora a gente vai implementar. Então, a gente vai criar todas as regras que a gente criou lá em gatilhos, a gente vai aplicar isso dentro da plataforma. Importante ter os controles dos fluxos, né? Então, para evitar que, por exemplo, uma pessoa, eu mandei que a pessoa tem interesse nesse produto e eu acabo criando 3 regras para receber o mesmo tipo de e-mail. Esse dado é interessante para que vocês analisem, né? Então, precisa ter esse controle de fluxo, vocês precisam controlar isso. E também evitar a sobreposição de fluxos, né? Então, eu estou recebendo vários fluxos em simultâneo, acaba enchendo a pessoa de caixa de e-mail, né? Isso que vocês vão ter que cuidar. Por isso que o papel é tão importante ali nesse momento de desenhar, que você acaba vendo em que momento os fluxos acabam tendo essa sobreposição. Então, análise de métricas, né? Então, a plataforma precisa disponibilizar isso para vocês, para em que estágio está cada um dos teus contatos, né? Dentro do teu fluxo. Aqui, por exemplo, naquela mesmo fluxo que eu estava mostrando para vocês de clientes do MKT Twiz, a gente consegue saber aqui quantos contatos estão em cada um dos fluxos, né? Então, já dá para ter essa informação. Uma grande vantagem do envio dessa automação é que o percentual de visualização tende a ser muito mais alto que o percentual de visualização dos seus envios pontuais. Por quê? Porque ela está recebendo conforme o comportamento dela. Então, ela é uma pessoa que está bem ativa, ela está recebendo um conteúdo que é adequado no momento certo. Então, a taxa de visualização, ela realmente, normalmente gira em torno ali de o dobro da visualização que você tem em envio pontual, se você está fazendo uma estratégia legal. Então, isso é bastante importante. O volume não vai ser tão grande quanto seus envios pontuais, mas vai ser o conteúdo certo no momento certo. Então, algumas métricas importantes que vocês precisam analisar na automação, né? Falei sobre a taxa de visualização, mas o que vocês realmente precisam analisar, uma das métricas mais importantes é a taxa de conversão. Então, se é prospect, o número de visualização talvez não importe, mas a minha régua de relacionamento tem a intenção de que ela venha a preencher os dados dentro do meu site, ou venha que ela crie uma conta teste, né? Então, essa taxa de conversão precisa ser medida. Logo abaixo vem a receita gerada, né? Então, para que vocês vejam o valor nessa régua, né? Então, ela vai dar um trabalho inicial ali, mas ela dá um retorno e ele é bem mais alto do que os envios pontuais, né? Então, vocês vão conseguir medir isso, né? Quantos leads vocês geraram a partir disso, o engajamento, né? Então, a taxa de abertura, e o custo por lead ali e para baixo a taxa de cliques e aberturas. Então, para que vocês vejam ali em escala, a taxa de aberturas e cliques é realmente a métrica que menos importa na automação. Então, para que vocês tenham essa informação ali. Só alguns dados, então, sobre e-mail marketing, né? Então, ela ainda é a mídia com o maior ROI, né, o maior retorno por investimento, né, das demais mídias. Não que vocês devam parar as demais mídias, mas ela ainda é uma das mídias mais baratas para que você possa fazer marketing. A taxa de abertura dos e-mails de automação pode ir até em torno de 70%, né, a mais do que os envios pontuais, é algo que eu tinha comentado antes. As empresas que usam automação têm até 50% mais conversão. Então, vai de encontro àquilo que eu falei, que você nunca para de se comunicar com os seus usuários, né? E os clientes que recebem e-mails da marca gastam até 82% mais quando compram com ela, né? Porque já tem esse relacionamento, já tem esse engajamento, né? Essa confiança na marca a partir da comunicação por e-mail. Aqui então o checklist para vocês, né, para que vocês possam, depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, para que vocês possam ver em que momento vocês estão, que informações vocês têm, o que falta para que vocês implementem essa régua. Passar alguns exemplos, né? Então, boas-vindas, por exemplo, do Starbucks, eles trouxeram aí, aqui nesse exemplo não aparece o nomezinho, mas eles acabaram personalizando uma imagenzinha com o nome de cada um dos contatos, né, que estavam recebendo boas-vindas dele, então eles trouxeram aquela realidade da loja para dentro do e-mail marketing, né? Esse é um e-mail de confirmação de recebimento de double opt-in, né? Então, fui lá, me cadastrei no site do cliente e ele vai lá e me manda um e-mail para que eu confirme que realmente sou eu, né? Então, alguns exemplos de e-mail que vocês conseguem automatizar. A Nike faz bastante isso, que é no segundo e-mail eles apresentam
os principais categorias dos produtos deles para que defina nesse momento qual é o tipo de pessoa que eu sou, né? Então, recebi esse e-mail, eu gosto de corrida, eu vou clicar na parte ali que fala do carinha correndo para que ele já consiga identificar qual é o meu interesse. A Decathlon também, ela faz isso, ela fez de uma maneira diferente, algo que vocês também podem aplicar. No caso da Nike, ele está subentendido ali que no momento que a gente clica, já vai definir o interesse, né? Vai para a categoria, mas nesse momento a plataforma deles já sabe que eu tenho interesse naquele tipo de esporte. A Decathlon fez de uma maneira diferente, ele acabou criando uma landing page para perguntar qual era o esporte que interessava para a pessoa, né? Então, esse é o e-mail que eu recebi, né? Tipo, eu fui na loja, eu pude me cadastrar no momento que eu estava lá na loja, quando eu dei a avaliação. E aí eu recebi esse e-mail logo em seguida. E eles me perguntaram qual que era o meu esporte favorito. Então, mesmo que eles não perguntaram qual era a minha compra, porque eu comprei na loja física, logo em seguida que eu me cadastrei, eles já me perguntaram qual era o meu esporte favorito e vai para uma landing page onde a pessoa pode marcar ali quais são os esportes. Não tem muito layout nem nada assim, mas é simples e direto. Então a pessoa vai lá e vai clicar quais esportes que ela pratica, né, qual que ela quer, e aí ela vai receber conteúdo daquele tipo de esporte que ela selecionou. No caso, eu selecionei ciclismo, mountain bike, eu estou recebendo somente conteúdos disso. Então é algo bem importante, né? Se vocês vão fazer uma segmentação por conteúdo, respeitem o conteúdo que a pessoa definiu. Abandono de carrinho, né? Então esse é outro e-mail que vocês podem automatizar, né? Então muitos e-commerce ainda não têm o abandono de carrinho e muitas vezes a compra é decidida nesse momento, né? Então, que é um exemplo da Americanas, né? Que eles fazem todo esse apego, né? Então, o assunto, se vocês podem ver aqui em cima, não resista, você sabe que você quer me levar, né? Então, é algo bem chamativo, algo que a pessoa vai abrir aquele e-mail, vai chamar a atenção. Outro e-mail que vocês conseguem automatizar, né? Já para aquela questão do pós-venda, é a avaliação da compra, né? Então, a pessoa foi lá, realmente comprou o teu produto, avalie esse produto e vá para dentro do site, porque isso vai servir como parâmetro até que você pode utilizar para venda no seu site. Então, eu recebi o produto, deu tudo certo, eu vou avaliar positivamente. Outras pessoas que vão no seu site para comprar aquele mesmo produto, vai haver essas avaliações, né? Então, isso já tem vários dados que provam que nesse momento a pessoa define, né, se ela vai comprar ou não pelas avaliações, por essa pesquisa. Então, nesse momento ali, é importante vocês não perderem esse time. Então, por isso a integração com o e-commerce, com o site de vocês. Fez a compra, manda um e-mail de avaliação logo em seguida. Esse é um outro exemplo de feedback da loja física, né? Então, até foi um e-mail que uma gerente de contas aqui da Dinamize recebeu. Ela foi numa loja, nessa farm, aqui de Porto Alegre, e ela se cadastrou, né? Quando ela fez a compra, ela se cadastrou. E aí eles estão pedindo o feedback da loja física por e-mail, né? Então já começaram esse relacionamento, essa conexão do online com o offline das duas, né? Então ela disse obrigada por comprar na farm, a data que a pessoa comprou, quem te atendeu foi tal pessoa e você curtiu comprar com ela, dá uma avaliação ali. Então bem simples o e-mail e ele é super funcional porque se deu tudo certo, ela vai botar que ela gostou, se não deu tudo certo, aí você vai ter esse feedback já direto, né? Outra coisa, eu comprei na loja, no caso da Centauro aqui, eu comprei um cadeado para bicicleta. Ele veio lá e logo que eu me cadastrei, né, quando faz a compra, a única informação que eles pedem é a possibilidade de cadastrar teu e-mail e teu CPF. Então, logo depois que eu comprei, eles já me mandaram esse e-mail. Na verdade, eu não tinha nem saído do shopping ainda, eu já tinha recebido esse e-mail. Então, esse é algo automatizado que eles fazem. Olha, se a pessoa comprar esse produto, esses são produtos relacionados, né? Então, uma outra chance de você voltar lá e comprar, né? No caso, aconteceu que essas roupas não me interessaram muito, mas se fosse algo relacionado à bicicleta, eu teria voltado, tava no shopping ainda, poderia ter já voltado, porque eles me deram um cupom também. Aniversário de conta, né? Então, quando a gente fala em aniversário, muitas vezes a pessoa pensa só aniversário de nascimento, né? Mas o Uber faz uma coisa que é o aniversário de conta, né? Então, esse é um e-mail que a nossa colega aqui da Dinamize recebeu. Ele contou quantas viagens ela fez naquele ano, quais foram a quantidade de quilômetros, né, que ela percorreu nas viagens dela, e até eles usaram aqui um fato interessante, ela é de Porto Alegre,
e um dos maiores parques de Porto Alegre é o Parque da Redenção. E eles fizeram, olha, esses 181 quilômetros foi o equivalente a 72 voltas na Redenção, né? Então, só para que ela tenha uma noção de quantos quilômetros ela usou o Uber, né? Então, esse é um e-mail legal que vocês conseguem automatizar quando vocês usam plataformas, né? Então, a pessoa ativou minha conta hoje, não só um e-mail de aniversário, então muitas vezes o relacionamento que você tem é com a empresa, né? Não tem uma pessoa física que você possa mandar um e-mail de aniversário, mas tem quanto tempo ele é seu cliente. Então, o aniversário de conta é algo bem interessante que vocês podem trabalhar pela automação também. Pesquisa de satisfação, né? Então, pode ser dentro do e-mail mesmo, né? Então, esse da Apple é dentro do e-mail. Então, a gente vai lá, faz alguma ação. No caso aqui, eu pedi um suporte e ele vai te dizer como é que foi esse suporte. A pessoa clica e isso pode ser automatizado também, né? Então, não precisa necessariamente ser uma página disso. Então, você faz o layout e conforme o clique dela vai direcionar um botão para uma página, né, no seu site, mas a partir do clique a gente vai saber, olha, ela clicou no 6, então você já vai ter a pontuação dela. O Slack também é uma plataforma que faz esse tipo de avaliação em cima de pontuações dentro do e-mail. O próprio Uber faz isso, né? Então vocês conseguem, depois que vocês finalizam uma viagem, ele vai lá e vai te dar uma possibilidade de clicar dentro do e-mail. E esse clique vai redirecionar para o aplicativo, né? Então, da mesma forma, no e-mail eles têm essa informação. Ela clicou na segunda estrelinha, por exemplo, e dentro da landing page define isso. Fez toda essa parte de avaliação, tá tudo certo, a pessoa deu uma pontuação ótima para ti, por que a gente não usa isso para que ela recomende para outra pessoa, né? Então, a EasyTax, eles também fazem esse tipo de ação. Então, ele vai lá e diz, olha, recomenda um amigo que não usa a EasyTax ainda para já receber um cupom de desconto. Então, essa recomendação ela só pode ocorrer se a pessoa já fez esse feedback, né? Já te deu esse feedback positivo, né? Então, bastante cuidado nisso. Mas por que não usar essa parte de recomendação para quem já amou o atendimento de você, já amou o produto? Usar isso também da recomendação. Aqui outro exemplo de abandono de carrinho, né? Então, bem chamativo ali, né? Mostra que está ainda na sacola. Importante deixar o produto ali e o call to action bem chamativo e ele vai direto para a finalização da compra, né? Quanto mais passos ele tiver para que tenha que finalizar a compra, acaba que ele pensa novamente, muitas vezes acaba não comprando, né? Então, como o papel do e-commerce é diminuir esses passos, a gente tem que deixar claro nesse e-mail que falta poucos passos, que ela vai clicar ali no botão e já vai finalizar a compra. Outras ações de reengajamento que são importantes, né? A gente vê muito gente que tá com uma base de e-mails, tem uma base de 100 mil contatos, mas tu vai olhar nos últimos 6 meses as pessoas só 20 mil visualizaram. Então, esses 80 mil, eles não podem estar nesse mesmo tipo de comunicação de vocês. Ele precisa estar numa campanha de reengajamento. Isso pode ser automatizado também. Então, a Magazine Luiza faz bastante isso. Só que ela acabou se tornando um vício, né? Eu tinha alguns exemplos em umas apresentações anteriores que eu achei interessante, aí de repente eu vi que eles estão fazendo isso sempre, acaba que não é mais legal. Então tem que tomar cuidado nisso, né? Porque quando é eventual, senão vai acabar se tornando um vício de eu não visualizar para receber o cupom, né? Então, mas é algo que vocês podem mostrar para a pessoa, né? Então, aqui no caso ela botou um assunto chamativo, né? Então, um meme do momento ali, oi sumido por estar por aí. O conteúdo também é bem chamativo e ele tá claro que ela sabe que tu não tá mais abrindo os envios dela, né? Então, até o remetente eles mudam, né? Então, aqui normalmente os envios da Magazine Luiza chegam como Magazine Luiza, que é a Mariana do Magazine Luiza, né? Já mudou a pessoa que está enviando. Aqui, outro exemplo, né? Então, fala ali, olha o que você está perdendo. E aí, esse é um exemplo aqui que a gente até aplicou esses dias com um cliente, que é quando a pessoa não está mais abrindo os e-mails de vocês, que tipo de e-mail você vai mandar para ela. Se você clicar aqui, por exemplo, em eu quero, ela volta a ficar reengajada com você. E esse não gosta de novidades, ela descadastra direto. Então, são formas de vocês decidirem nesse momento quem ainda dessa base é ativo, né? Porque muitas vezes você tem uma base muito grande e as pessoas acabam não engajando, não abrindo os e-mails de vocês, você está gastando créditos, está prejudicando a sua reputação quando você manda para quem não abre. Então, esse tipo de e-mail pode ser uma ação que vocês façam via automação, né, via relacionamento de e-mail, para reengajar a base de vocês, né? Dá um atrativo, um cupom, algo assim, e deixem claro, né? Essa questão de 2 botões aqui é bem interessante. Eu quero continuar recebendo, não quero continuar recebendo. Quando ela clicar nesse botão, já pode descadastrar direto. Outra ação de reengajamento aqui no caso da EasyTax, eu acho que é também.
Então, cupom para voltar, né? Então é só texto mesmo, alguns gifzinhos, mas é só texto. Cabify também, se tu está sem uso, né, para de utilizar a plataforma, ele também manda bastante isso. Eu acabei tendo a maioria parte dos meus cases da parte de transportes ali, que é o que eu mais recebo. Aqui também outro e-mail falando sobre não receber mais, não tá abrindo mais os e-mails, né? Então é algo interessante da gente trabalhar com a base de vocês, com essas pessoas que não abrem mais. Isso pode ser automatizado, né? Então, pelo comportamento do contato nas automações, você pode dizer, olha, não abre há mais de 180 dias, manda esse e-mail. Então, isso vai ser automatizado também. E alguns exemplos de datas comemorativas, né? Então, é legal a gente usar as datas comemorativas para atrair, né, as pessoas para dentro da nossa base, criar conteúdo personalizado, né? Então, aqui alguns exemplos nossos que a gente usou no Halloween, fez um envio personalizado, no Carnaval, né? Então, sempre que tem uma data, você pode usar essa data, né? Então, Dia das Mães e tudo mais. Isso são e-mails que vocês podem automatizar também. Bom, se vocês ficaram com qualquer dúvida, entrem em contato comigo, entrem em contato com a Dinamize. Independente da plataforma que vocês utilizem, eu acredito que a régua de relacionamento resolve muitos problemas. Acaba que vocês vão começar com uma régua simples, mas vão evoluir bastante, porque vocês vão ver que realmente funciona e a gente consegue deixar muita coisa pronta e diminuir nosso trabalho e deixar um tempo mais para que a gente pense nas próximas estratégias. E também, se vocês tiverem qualquer sugestão de webinar ou de conteúdos legais para a gente falar, pode mandar também para o meu e-mail que a gente vai criar ali. Tá bom, pessoal? Obrigada a todos pela atenção. Tenham todos um ótimo dia.